Imagine que um garoto é transferido para sua escola e ele pede desculpa absolutamente por tudo. Agora imagine também que o motivo por trás dele se desculpar por tudo é muito mais macabro. É isso que nós vamos ver na história de A Sala de Aula que Derreteu. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, comentar o que acharam dessa história, também compartilhar esse vídeo para os seus amigos que gostam de histórias de terror. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. A história começa com uma garota falando que ela sempre achou aquele aluno novo da escola um pouco estranho, só que ela não imaginou o quanto ele era estranho. No primeiro dia de aula, eles apresentam esse garoto, o Yuma, e quando ele começa a se apresentar, ele na hora, do nada, começa a pedir desculpa sem motivo nenhum. Todos ali da sala acham que ele tá fazendo algum tipo de piada e tal, só que nos tempos que se seguiram, qualquer coisa, não importa o quão besta ela seja, ele continuava pedindo desculpa. Tanto que isso fez com que alguns valentões ali da escola fossem tirar proveito dele, porque caramba, já que ele se desculpa por absolutamente nada, vamos aproveitar desse moleque. Ele então sai do banheiro depois de ser maltratado por esses garotos e é quando ele conhece a outra protagonista da história, a Keiko. Como a Keiko, ela vê que ele meio que tá todo molhado por causa da maldade que aqueles garotos fizeram com ele, ela acaba dando um lenço pra ele se secar. Um tempo depois, a Keiko ela tá indo embora pra casa dela e ela vê que tem uma estranha garota meio que perseguindo ela há um tempo. Só que essa garota tem um olhar muito assustador. Isso faz com que a Keiko saia correndo pra tentar despistar aquela garota, só que com isso ela acaba sendo atropelada por um caminhão. Ela é levada pelo hospital, ela fala que ela tá tendo pesadelos e que a causa disso foi uma garota assustadora. Os pais dela até perguntam se ela conhece essa garota, sabe de onde ela é, onde ela mora, só que ela não conhece essa garota. É quando o Yuma aparece ali, ele pede desculpa de novo, ele fala que a garota que fez isso acontecer com a Keiko é a irmã dele. Depois de muita discussão, porque os pais da Keiko queriam até mesmo chamar a polícia para denunciar o que a irmã dele acabou fazendo, ele implorou igual um louco e os pais dele acabaram deixando isso passar. Tanto que depois de um tempo, o Yuma até passou aí todos os dias lá visitar a Keiko e ele sempre se desculpava por isso. E um dia quando ela tá caminhando ali na rua, ela vê o Yuma de novo pedindo desculpa para um morador ali. Como ela vê que aquele morador tá bem enfurecido, ela acaba ajudando também, pedindo para aquele morador perdoar a irmã dele e tal. Depois disso eles começam a conversar e o Yuma ele começa a falar que a irmã dele sempre foi muito estranha. Os pais dele eram bastante rigorosos nos estudos, então a irmã dele acabava meio que descontando todo esse estresse, toda essa pressão que eles sofriam do pai dele, matando cobras, sapos, esses animais, esses insetos. E ele acredita que por conta disso, esses animais que ela matou estão meio que se vingando dela, tornando ela uma criança amaldiçoada. A Keiko, ela não acredita muito nisso, ela acha que é apenas uma bobeira, ela acha que porque ela tá meio sozinha, solitária, eles não conseguem meio que assim entender ela, então ela até se oferece pra ser amiga dela. Só que o Yuma fala, cara, você não tá entendendo, a minha irmã é amaldiçoada, você não pode chegar perto dela, e ele simplesmente vai embora depois. Só que mesmo assim, a Keiko, ela não escuta ele decidir ir na casa dele, visitar a irmã dele e tentar ser amiga dela. Quando ela chega lá de cara, ela sente um cheiro horrível, como se tivesse alguma coisa podre dentro da casa dele, e ela encontra aquela irmã dele, a Shizumi. A Shizumi ela pergunta o que ela tá fazendo ali. A Keiko ela fala que ela tá querendo ser amiga dela e tal. A Shizumi fala que se ela puder devorar o cérebro da Keiko, ela pode até pensar nisso. Elas começam a conversar ali e a Shizumi começa a falar que o irmão dela não é tão santinho assim quanto ele mostra ser. Ela fala que sim, tinha toda essa pressão aí, mas não era ela que matava aqueles insetos, e era o irmão dela. E ele não matava simplesmente pra deixar ali extravasar todo o ódio dele, ele matava eles pra sacrificar eles pra um ser demoníaco. E ela fala que depois disso ele conseguiu meio que agradar essa entidade e ele voltou de um dia desse ritual dele totalmente paranoico. A Keiko ela não acredita nessa história, só que a Shizumi chega ali e abre o armário onde tá a cabeça da mãe e do pai dele decapitado em uma espécie de altar. Isso deixa a Keiko desesperada e ela acaba indo pra casa. Quando ela chega na casa dela, os pais dela chamam ela pra jantar,
Só que os pais dela por algum motivo estão bem resfriados, então eles acabam nem fazendo o jantar e indo pra cama dormir. No outro dia a Keiko ela vai pra escola e estranhamente todos da sala dela estão com o mesmo problema, estão com o nariz escorrendo, aparentam estar bem resfriados. E depois de um tempo, no final da aula, aqueles caras vão lá maltratar o Yuma de novo. E quando a Keiko vai interferir ali, eles viram pra ela e a cara toda dele está derretendo. A Shizumi então ela começa a fugir, só que o Yuma continua correndo atrás dela, implorando pra ela perdoar ele. Ela passa por todas as salas ali e todas as pessoas da escola estão derretendo basicamente. Enquanto ela tá fugindo do Yuma, ela vê aquela entidade, aquela áurea maligna perseguindo ela. Ela fica tão aterrorizada com aquilo que ela acaba desmaiando. A Keiko depois de um tempo ela acorda no hospital, ela fala que o cérebro dela derreteu um pouco, então ela até sente algumas deficiências. E ela também fala que ela nunca mais viu o Yuma e a Shizumi. Só que mesmo assim, ela fala que ela sabe que eles ainda estão em algum lugar atormentando outras pessoas. Em outro lugar, nós conhecemos a Nao. A Nao ela tá no restaurante esperando a amiga dela que ela não vê há muito tempo, a Maiko. E quando ela chega ali, ela nem reconhece ela direito porque ela tá muito, digamos assim, feia. Ela tá com a cara toda zoada, deteriorada. Ela fala que sim, é ela, porque tem a voz, a pinta dela tá no mesmo lugar. E a Maiko, ela apresenta o namorado dela, que é o Yuma. Elas conversam um pouco ali e em vários momentos o Yuma ele elogia a beleza da Maiko, fala que ela é a mulher mais linda do mundo e tal. E depois de um tempo, a Maiko acaba indo no banheiro. A Nao e o Yuma então eles começam a conversar ali então um pouco. E o Yuma fala que a namorada dele sim é muito bonita, é maravilhosa, só que em comparação a ela, a Nao é muito mais bonita. Um tempo depois ele acabou terminando com a Maiko e começou a namorar a Nao. E ele continuou sempre elogiando muito a aparência dela, falando que ela era maravilhosa, ela era a mulher mais linda do mundo. Só que ela achou um pouco estranho essa bajulação excessiva dele. Um tempo depois nós vemos que a aparência da Nao começou a se deteriorar exatamente igual a amiga dela tava. Só que mesmo assim ele falava que ela tava maravilhosa. Os pais da Nao até falavam pra ela ir pro hospital porque claramente não era normal, a cara dela tava basicamente derretendo. Só que com o passar do tempo a aparência dela ficou muito feia. E quando ela tava passeando na rua, a irmã do Yuma aparece, a Shizumi. A Shizumi fala que caramba, ele tem te elogiado bastante, né, tem babado muito seu ovo e tal. A Shizumi fala que quando ele tá elogiando a beleza dela, não é dela, é desse ser, dessa entidade que ele adora, que ele serve. A Shizumi fala que quando o Yuma se exalta a beleza de uma pessoa muito, ou se desculpa demais com uma pessoa, ele tá elogiando na verdade essa entidade. E nessa adoração meio que ele faz, acaba pegando na pessoa e a pessoa começa a se deteriorar. O Yuma aparece nesse momento, ele fala pra irmã dele ir pra casa e pra Nao não dar ouvidos ao que a irmã dele tá falando, porque a irmã dele é só uma criança e tal. Só que mesmo assim a aparência dela continua a se deteriorar, até um ponto que ela nunca mais viu o Yuma ou a irmã dele. Ela ficou sabendo que basicamente eles mudaram de cidade, mudaram de escola, só que ela não liga muito pra isso, porque ela sabe que ela é uma garota muito linda. Em outro lugar nós conhecemos a Ogawara. Ela mora em uma espécie de apartamentos ali e um dia um casal chegou ali e falaram que eram os vizinhos novos ali do quarto em cima da casa, do apartamento que ela fica, e eles foram entregar uma espécie de bolinhos pra ela como uma cortesia. Ela aceita aqueles bolinhos, só que quando ela come eles, ela tem uma extrema dor de barriga. Então começa a ouvir gritos pedindo desculpa e uma barulha como se estivesse tendo uma briga no andar de cima. No outro dia ela vai conversar com a vizinha do nada, que já é uma idosa, e ela fala que sim, ela ouviu não só os barulhos, como ela também recebeu esses bolinhos, e que esses bolinhos deram uma dor de barriga infernal nela. O vizinho do outro quarto, ele aparece ali, ele concorda que sim, ele também sentiu essa dor de barriga, aconteceu exatamente a mesma coisa. Eles então decidem ir até o quarto 202, que é desses novos moradores, só que quando eles batem na porta, a Shizumi aparece com alguns esparadrapos na cara dela, como se ela estivesse bem machucada. Eles perguntam onde estão os pais dela, só que ela fala que os pais dela já morreram há muito tempo, só vive ela e o bosta do irmão dela. O vizinho fala que ele sabe que os pais dela estão ali e que é pra eles conversarem com eles, querem conversar com os pais deles. A Shizumi fala de novo, caramba, só tem eu e o meu irmão, os meus pais morreram. A Ogawara, ela fala que tá tudo bem então, só que quando ela precisar de alguma coisa é pra ela chamar os vizinhos que eles vão ajudar ela. Depois disso, a Ogawara ela vai pro apartamento dela. Quando ela olha pela janela, tem uma cabeça pendurada ali. Ela fica extremamente assustada e vai ver o que é aquilo. Só que é a Shizumi com a cabeça decapitada da mãe dela.
Durante a noite, o Yuma ele aparece ali todo machucado. Ele de novo começa a implorar desculpas pelas atrapalhadas, pelas travessuras que a irmã dele tá fazendo. E a Oganawara, ela até pergunta se ele tá bem, que ele tá bem machucado. Ele fala que sim, que não é pra ela se preocupar, que tudo vai ficar bem. De manhã, continua de novo aquela barulheira dele pedindo desculpas e barulhos como se estivesse tendo uma grande briga naquele quarto. Os vizinhos novamente vão até lá e dessa vez os pais deles aparecem. Eles reclamam por causa do barulho, que eles estão maltratando as crianças ali, só que eles falam que eles não têm permissão para ficar ensinando o jeito deles criarem os próprios filhos. Então eles acabam meio que fechando a porta atrás deles. No outro dia, a Oganawara, junto com a senhora a vizinha, ela começa a conversar sobre esse casal que eles são bem estranhos. Os filhos são estranhos, os casais são estranhos. É quando elas percebem que a Shizumi tá olhando as duas conversarem. Aquela idosa então chama ela pra almoçar, pra comer um lanche na casa dela, e a Shizumi vai. A Shizumi ela devora aquele prato, parecendo que ela não come há muito tempo. A idosa pergunta se ela apanha, sofre dos pais dela, porque ela tá cheio de curativos na cara. Só que a Shizumi ela tira e fala que ela só colocou aquilo porque sim, ela só queria enganar eles. Eles então falam, peraí, então só seu irmão que eles batem, que eles maltratam? E quando elas estão conversando, de novo começa o irmão dela gritar, falando, pedindo desculpas, e um barulho de briga lá em cima. Todos então decidem ir pra lá e de novo reclamar desse barulho, que já tá passando do limite. O Yuma começa a se desculpar ali, implorar desculpa pro vizinho, só que o vizinho perde tanta paciência que até ele começa a atacar aquele garoto ali. A Oganawara, junto com aquela senhora, impede ele de continuar apanhando e levam ele pra casa da senhora. Quando eles estão lá meio que fazendo um curativo nos machucados do Yuma, ele fala que ele agradece tudo, ele pede desculpa pelo incômodo, só que ele vai voltar pra casa porque ele ama os pais dele, não importa o que os pais dele façam com ele. Então as três lá na casa da senhora, Oganawara, a Shizumi e a própria senhora, elas estão conversando, falando que esse casal ele é muito estranho, o garoto também é estranho. E é quando a Oganawara percebe que tá pingando alguma coisa do quarto de cima lá. Eles então decidem correr até o quarto de cima para ver o que é aquilo. Quando eles chegam lá, eles veem que aquele casal tá derretendo. O Yuma ele começa a pedir desculpa e tanto a Oganawara como a senhora começa a derreter também. Até que todos ali acabam derretendo e fica apenas o Yuma e a Shizumi. E a Shizumi fala que depois dessa bagunça aí eles vão ter que se mudar de novo. A história nos leva a outro local onde o garoto chamado Tomohito ele comenta que na escola dele tem um certo rumor de que tem uma garota que ela meio que aterroriza as pessoas ali. Depois disso, um garoto vai até a casa dessas pessoas que essa garotinha acabou aterrorizando e ele vai e pede desculpas para as pessoas e depois essas pessoas simplesmente desaparecem, deixando apenas uma mancha no chão. Acontece que um dia o Tomohito ele tá indo para casa quando ele encontra com essa garota estranha. Essa garota começa a correr atrás dele, acaba derrubando ele e lambendo ele, falando que achou ele extremamente bonitinho. Ele consegue escapar daquela garota louca e ir para casa dele. O Yuma ele até encontra a Shizumi e ele implora para ela parar de fazer esse tipo de brincadeira, que só tá dando dor de cabeça para ele só tá tomando prejuízo, tá levando na cabeça. Só que ele começa a implorar e pedir desculpas pra ela, implorar pra ela de todas as maneiras possíveis. Só que ela fala que isso não vai adiantar com ele. Diferente das outras pessoas que derretem quando ele faz isso, isso não tem efeito nela. Ela acaba ficando ainda mais alegre, mais agitada quando ele faz isso. E quando ele chega na casa dele, ele implora pra mãe dele que se aparecer um garoto ali e ele começar a pedir desculpas, é pra ela mandar aquele garoto ir embora, porque senão ela e o pai dele vão acabar desaparecendo. A mãe dele fala que tudo bem, pra ele ficar tranquilo, que é só um rumor, isso não é verdade. Mais tarde nesse dia, o pai dele chega do trabalho e ele comenta que encontrou um garoto um pouco estranho ali e ele começou a pedir desculpas pra ele do nada. No outro dia, o Tomohito, ele acabou não indo na escola porque ele estava um pouco doente e ele acordou com alguém do lado de fora implorando desculpas pros pais dele. Quando ele desce lá, a mãe dele fala que era aquele garoto doido lá e junto com o pai dele, eles comentam que esse garoto é um pouco estranho e tal. A mãe dele até faz uma brincadeira falando que aquele garoto é bem bonitinho. E quando eles começam a sorrir, eles começam a derreter. O Tomohito ele fica assustado com isso e acaba fugindo de lá. Só que quando ele tá fugindo, a Shizumi aparece ali. A Shizumi começa a perseguir ele até que ele foge e encontra o Yuma. Ele fala tudo o que tá acontecendo e o Yuma fala pra ele se esconder na casa dele, que ele vai dar um jeito nessa garota. Só que quando ele entra ali na casa do Yuma, a Shizumi aparece, só que dessa vez maquiada e toda arrumada. O Yuma segura o Tomohito, que ele fala que a Shizumi se apaixonou por ele, então é pra ele ficar ali com ela. Ele acaba então tendo que amarrar o Tomohito ali, porque senão obviamente ele fugiria de lá.
Quando o Yuma ele começa a pedir desculpas ali pro Tomohito dele estar nessa situação, a irmã dele fala pra ele parar de fazer isso, porque se ele derreter aquele moleque, ela vai ficar extremamente furiosa com ele. O Yuma ele fica com pena daquele garoto por tudo que ele tá tendo que passar, e ele até fala que caramba, minha irmã é amaldiçoada, coitada dela e tal, ela é uma vítima. Só que a Shizumi fala, cara, o único que fez o pacto aqui é você que é amaldiçoado aqui. Ele então abre um armário e é revelado que todas as pessoas que foram derretidas ao longo dessa história, eles guardam em pequenas garrafas. A Shizumi então pega uma daquelas garrafas e começa a beber. O Yuma ele fica revoltado e toma aquilo dela. O tempo foi passando, todo dia era isso, ela ia, falava com ele, lambia ele, falava que ele era muito bonitinho. Ele fala que ele ficou tanto tempo naquele estado que ele começou a ouvir coisas. É como se aquelas garrafas de restos de pessoas derretidas começassem a se comunicar, falando que eles têm que ajudar ele de alguma maneira. Aquelas garrafas então começam a balançar, acabam caindo e vazando. Por conta de toda essa gosma das pessoas que caíram daquelas garrafas ali, acaba meio que deixando o Tomohito oleoso, ele consegue escapar daquela corda e fugir. Só que quando ele chegou em casa, os pais dele já haviam desaparecido. Ele foi até a polícia e delatou tudo que tinha acontecido ali. Só que quando eles foram para a casa do Yuma, a casa não tinha mais ninguém lá. Um tempo depois, nós vemos um repórter indo até uma casa abandonada onde o Yuma e a Shizumi estão morando. O nome desse repórter é Amaoka. Ele tá com a Keiko, que devido àquele derretimento que ela teve no cérebro, ela não consegue nem mais andar ou falar as coisas. Então ele chega até lá e começa a questionar o Yuma. Ele fala que várias coisas estranhas estão acontecendo e que de certa forma parece que sempre o Yuma tá envolvido. Ele até pergunta se o Yuma reconhece a Keiko, só que depois de um tempo ele acaba até mesmo lembrando dela. Quando ele então começa a conversar com ela, a Keiko ela se desespera, começa a gritar e tal. A Shizumi então aparece ali no telhado, ela fala que é uma coisa linda ali ver os dois conversando e tal. E ela fala que não é pra Keiko se envolver com ele, porque todas as pessoas que ele elogia acabam com a cara desfigurada, e todas as pessoas que ele pede desculpa, elas acabam derretendo. A Keiko ela acaba entrando em desespero, fazendo com que o Amaoka acabe tendo que levar ela para outro local. Ele deixa ela próximo da van que eles estão e volta pra lá pra terminar de conversar com o Yuma. Só que quando ele volta lá, a casa tá vazia. E é como se tivessem jogado alguma coisa no ralo da pia. Os dois estão fugindo, tanto o Yuma como a Shizumi. A Shizumi até reclama que eles não deviam ter jogado o suco de gente fora. A Shizumi então pergunta o que eles vão fazer com as cabeças dos pais dele. Ele fala que eles vão ter que enterrar. Eles então cavam um buraco, deixam as cabeças dele ali, e o Yuma ele começa a pedir desculpa para a cabeça deles, ao ponto de que eles começam a pegar fogo. Um tempo depois, o Amaoka ele tá lá no jornal onde ele trabalha, conversando com o chefe ali dele, e ele fala que de certa forma ele não sabe explicar muito bem o porquê, mas tanto o caso de desaparecimentos parece que o Yuma tá sempre envolvido nisso, porque ele sabe de uma pessoa que pode ter uma pista, que é o Tomohito. Quando ele tá indo até lá, é revelado que por algum motivo alguém assassinou o Tomohito. Ele fica extremamente desesperado, porque caramba, a única pista, a única pessoa que poderia nos ajudar nisso foi morta. Ele então volta pro chefe dele e fala que eles poderiam usar a Keiko. O engraçado é que ela teve danos cerebrais por causa desse derretimento, só que ela parece sentir onde o Yuma tá por algum motivo. Ele então vai até ela que está no hospital e pergunta se ela pode dizer aonde eles estão, mostrando um mapa para ela. Ela então fala que eles estão em uma espécie de cabana no meio da floresta e o Amaoka vai até lá. O Amaoka ele confronta ela de novo. Ele fala, cara, abre o jogo logo. Se você tem alguma coisa a ver com esse assassinato desse moleque, com os desaparecimentos, fala, porque eu sou jornalista, eu já escrevi uma matéria inteira sobre você. Se você explicar o que está acontecendo, eu posso terminar essa matéria. Se você não quiser falar nada, eu vou publicar a matéria mesmo assim e as pessoas vão pensar o que elas quiserem de você. Você não vai poder dar a sua parte. O Yuma ele começa a pedir desculpa ali pro Amaoka. O Amaoka fala que isso não vai adiantar, que mesmo que o Yuma acabe matando ele, toda essa reportagem já tá com o chefe dele. Então mesmo que ele morra, essa reportagem ia ser publicada de qualquer jeito. O Yuma então ele fica desesperado, pega a Shizumi e acabam fugindo de lá. 2 dias depois essa reportagem ela foi ao ar e as pessoas começaram a ficar apavoradas com esses dois garotos. Só que depois de um tempo o Yuma
e a Shizumi apareceram no jornal onde o Amaoka trabalha. O Amaoka ele fica sabendo disso e ele fica sabendo que tanto o Yuma como a Shizumi eles querem fazer um pronunciamento ao vivo para explicar tudo o que está acontecendo sobre esses casos. O Amaoka então ele vai até o hospital e explica isso para Keiko e ele fala que ele vai levar até lá. Só que a Keiko sente que não é mais o Amaoka, é outra coisa que está levando ela para lá. Quando ela chega até lá, claro, todas as pessoas começam a cobrir o Yuma de perguntas, só que ele não fala nada, ele não responde nada, ele apenas se desculpa. A Keiko ela fica desesperada, ela quer sair de lá, só que o Amaoka não deixa. Ele fala que o ápice ainda tá para começar. Ele começa então a gritar ali pedindo desculpa para todo mundo e aos poucos todas as pessoas que estão ali naquela coletiva de imprensa começam a derreter, até que não sobre mais ninguém a não ser o Yuma e a Shizumi. Só que por algum motivo as pessoas que viraram agora gosma, derreteram, elas se revoltam e acabam atacando o Yuma e a Shizumi. Não se sabe muito bem o que aconteceu com as pessoas depois disso. Ninguém sabe o que aconteceu porque todas as pessoas que acompanharam aquela coletiva de imprensa ao vivo desapareceram. Só que talvez desta vez aquela entidade finalmente conseguiu o que ela queria. E é dessa maneira que acaba a sala de aula que derreteu. Mas tem algumas histórias extras nessa edição, então vou contar elas aqui para vocês também. Em uma das histórias nós conhecemos um casal, o Mitsu e a Yuka. A Yuka ela está extremamente doente e ela está no hospital, só que ela vai acabar morrendo. E as últimas palavras dela em vida foi que não era para ele chorar, que ela ia de fato voltar para ele. Depois disso ela acabou morrendo, só que o Mitsu ele fala que não importava o quanto ele tentasse, sempre que ele estava andando na rua ele tentava encontrar ela. Ele passava até os dias a olhar para as estrelas e sentia a presença dela, até que cada dia essa presença se fazia cada vez mais presente para ele. Até que um dia, quando ele estava na casa dele, ele ouviu a Yuka chamar ele dos céus. Quando ele saiu da casa e olhou para cima, ele viu um enorme meteorito. Esse meteorito acabou caindo em um local mais afastado, a imprensa, tudo foi para lá e acabaram encontrando um cadáver humano ali. As pessoas acreditavam que era alguém que foi atingido por aquele meteorito, só que eles não conseguiram identificar quem era essa pessoa que foi atingida. Ele não consegue explicar, mas ele sabe que de alguma maneira a Yuka morreu aqui e o corpo físico dela acabou indo e se meio que nascendo dentro desse meteorito e que aos poucos ela voltaria para ele. Tanto que depois de um tempo ele acabou achando uma mão meio que carbonizada ali no chão com a aliança que ele tinha dado para Yuka. Na outra história nós vemos um grupo de crianças que foi fazer um piquenique em uma montanha, só que elas acabaram desaparecendo. Os pais ficaram revoltados com a negligência da professora e acabaram indo lá para procurar os seus filhos. Quando eles chegaram em um determinado local, eles viram que as crianças estavam meio que enterradas na terra. Os pais ficaram de certa forma aliviados, só que preocupados, porque tipo, quem colocou as crianças ali daquela maneira? Só que quando eles puxaram as crianças, o corpo da criança parecia que foi esticado, o corpo não saía totalmente. Os pais ficaram horrorizados com aquela cena ali, obviamente, só que de repente alguma coisa puxou aquelas crianças para dentro da terra. Eles começaram a cavar aquele buraco para tentar pegar as crianças de volta, só que aquele buraco era extremamente profundo, eles não sabem até onde vai esse buraco. E é assim que acaba o mangá de A Sala de Aula que Derreteu. Não tem como eu descrever a sala de aula que derreteu de outra maneira senão profano. De todas as histórias do Junji Ito sempre envolveu um certo misticismo sobrenatural, só que esse é o único que vai pro lado do ocultismo, pelo menos os mangás que eu li do Junji Ito. A aparência do Yuma, ele faz eu até pensar aquele tipo de frase que falam, né, quem vê cara não vê coração, porque ele é um garoto que você olhando, você acha que aquele garoto é um garoto normal, ele apenas se desculpa porque ele não quer incomodar as pessoas, ele é um pouco tímido, ele não consegue se socializar muito bem, ele é um garoto comum, só que você vê a irmã dele, você fala, beleza, essa menina claramente tem problema, eu não preciso falar um A, você olha pra irmã dele e você sabe que ela tem algum problema, tanto que a primeiro momento você até acha que a irmã dele de certa forma é o problema daquele garoto, que ele realmente sente muito por tudo que a irmã dele faz, só que você vê que a irmã dele tem problemas, obviamente, só que ele é o principal problema de tudo. O cara, beleza, ele sofreu aquela certa pressão, hostilidade
e, digamos assim, estresse por causa dos pais dele. Só que tudo que ele faz, brother, é uma parada bem louca. O Junji Ito, nesse volume, ele fez um pós-fácil onde ele explica como que ele teve a ideia para começar a construir a história desse mangá. E é uma coisa interessante porque ele fala que nessa época, quando ele estava escrevendo esse mangá, ele estava passando por alguns apertos financeiros. E por conta disso, ele teve que, em vários momentos, ficar implorando e pedindo desculpa para as pessoas. E por conta disso, ele decidiu criar esse personagem. Esse mangá ele é muito bom porque o terror gráfico que ele passa, na cena que as pessoas estão derretendo, você vê claramente o olho da pessoa escorrendo, o cérebro da pessoa escorrendo, é uma coisa que sente asco. Ele deixa tudo tão profano, você começa a ler ele, assim, principalmente nas cenas que mostra esses rituais que o Yuma faz, que você fica até de certa forma incomodado. O Junji Ito também aqui, ele mostra como ele consegue trabalhar também o suspense, não só o terror gráfico ele consegue deixar muito bem explícito, como também o terror, o suspense. Tem, nos momentos da menina lá, que a cara dela é desfigurada, quando ele elogia a beleza dela, ela tá de costas, e quando ela vira, você toma um baque, que você fala, caramba, mano, você não espera que a menina vai estar daquele jeito, sim, a cara dela vai deteriorando aos poucos, só que você não imagina o quão drástica vai ficar a cara dela. O mangá do Junji Ito, ele tá sendo publicado aqui no Brasil pela Pipoca Nankin. Eu tô achando maravilhoso todos os trabalhos que estão fazendo aqui de mangás, principalmente do Junji Ito, tem um acabamento neles que é muito chamativo. Esse daqui é maravilhoso. Eles também anunciaram mais, se não me engano, 3 do Junji Ito, é isso? Mas saibam que sempre que eles trouxerem algum mangá de Junji Ito, eu vou trazer aqui pro canal, porque o Junji Ito, ele é o mestre do terror, e você que gosta de terror tem que conhecer as obras desse cara. Se vocês gostarem desse mangá, eu vou colocar o link deles aqui na descrição para vocês comprarem ele. Eu também vou deixar no link da descrição o meu Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, animes, dentre outras coisas. Mas então é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.